É muito importante. É o dia dos pais, é um dia de alegria, um dia... Mesmo na saudade a gente se alegra, né? Ainda tenho meu pai aqui com a gente, mas hoje nós falávamos do meu avô, que ele gostava, que ele não gostava, a gente fica conversando, meu avô ia lá, Deus o livre, não tivesse sobremesa, ele já ficava bravo. Todo domingo meu avô, lá em Laje, ele ia na nossa casa, ele almoçava cedo, 11 horas ele almoçava, então ele sabia que lá em casa o almoço saía 12:30, 1 hora da tarde, ele almoçava e ia lá em casa, para comer a sobremesa. Deus o livre, que ele chegasse lá e não tivesse sobremesa, né? Já fechava, já estava ruim, já dava ruim o negócio. Então mesmo com saudade, quando a gente lembra com saudade e ainda se alegra, porque ficam as marcas que são feitas, são produtos do nosso coração, da família, aquilo que Deus fez, da forma que Deus fez. E é um pouquinho sobre isso. Eu quero falar, é claro, não de nós, mas do nosso Pai, que está aqui nesse texto. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Quem já achou, diz: eu achei. Achei. Isso, importa, aí sim. Quem está procurando, diz: é eu. Quem está no telão, digo: estou tranquilo. Vocês estão tranquilos, né? Tranquilo, estou no telão, tela crente. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim, portanto vós orareis assim: Pai nosso. Amém? Pai nosso. Portanto vós orareis assim: Pai nosso. Até aqui, fecha teus olhos, fecha tua Bíblia. Pai, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, como de manhã o Senhor falou no nosso coração, ministrou em nós. Também agora, mais uma vez, nós te pedimos, meu Deus, de acordo com cada coração que aqui está, de uma maneira, Deus, pessoal, específica, fala conosco, pela tua palavra, meu Deus, ensina-nos e aprenderemos. No nome de Jesus, nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós dependemos de ti, Rei da Glória, nós precisamos de ti. Então fala conosco agora, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente nessa cadeira boa, nova aí, glória a Deus. Sente, fique à vontade, né? Ô irmão, e aí, melhorou a cadeira, mais confortável um pouquinho? Melhorou, Claudião? Melhorou? Está aprovado? Quem é que ficou com a perninha balançando assim? Quem ficou lá? Se sentaram na cadeira e ficaram com a perninha balançandinha ali. Pastor, mas a cadeira é muito grande. Eu acho que não. Não é a cadeira que é grande, não. A Lúcia agora já usa salto alto, né? Agora vai botar um mais alto ainda. Mas não vai ficar a perninha balançando, né, Lúcia? Vende a perna de pau aqui, mas não fica. Glória a Deus, né? Isso é bênção de Deus, evolução, crescimento. Estamos nas nossas cadeiras boas, confortável, segura. Para a glória de Deus. É claro, né, irmão, que não é igual o sofá da nossa sala. Que nem o sofá da sala não dá para competir com o sofá. Mas também, se fosse o sofá, nós já dormíamos. Eu estou de um jeito que eu gosto tanto de assistir TV, irmão, na sala, no meu sofá, mas não consigo mais. Eu ligo a TV, não sei se sempre é tarde, né, entrando na correria, porque está muito maluco, as coisas estão muito doidas. E sempre que eu chego em casa, eu vou ter o meu tempinho, que eu adoro meu tempinho de sofá, mas eu ligo lá um filme e não consigo assistir, irmão. Mal é mais o comecinho, quando eu vejo já está no final. Meu Senhor amado, bota lá uma série da Netflix, lá passa 3 episódios, eu não vi nenhum. Me acordo lá, nossa, tem que voltar lá atrás, não consigo mais. Porque o sofá é confortável demais, não é verdade? Confortável demais, daí quando é confortável demais a gente relaxa. E quando relaxa, às vezes a gente dorme, daí perde aquilo que é importante. Então, um pouquinho de conforto, mas não muito para a gente ficar atento daquilo que Deus está e vai fazer na nossa vida, aquilo que Ele está construindo em nós, não hoje apenas, como eu sempre digo, mas a partir de hoje eu sei que Deus tem algo que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa igreja. Amém? E você é parte desse projeto de Deus. Graças a Deus. Olha aqui, irmão, quando Jesus veio para cá, veio aqui por um projeto de Deus, um projeto de salvação, anunciado ainda lá no Jardim do Éden. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele veio aqui e Ele assumiu uma forma humana e veio aqui cumprir a sua obra, como eu já disse. 2 obras Jesus tinha para fazer aqui na terra. Uma delas que Ele fez por último, não a mais importante, ou talvez sim a mais importante, que foi a crucificação, a morte, a entrega
real, a entrega efetiva da sua vida lá na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, quando Jesus morreu para nos substituir no sacrifício substitutivo, tornando-nos aptos mais uma vez através dele, quando o aceitamos, quando estamos nele, a termos acesso a Deus, acesso ao reino de Deus. Então Jesus, ele quando morreu na cruz ali, ele estava efetivamente nos dando acesso, efetivamente nos possibilitando a voltar, a ir de volta a Deus, porque o sacrifício perfeito trazia perdão aos nossos pecados. O sacrifício que nos substituía, a morte de Jesus, quando nós o aceitamos, ela serve como se fosse nós. Então, mortos uma vez, pagamos o preço pelo pecado através de Jesus, ele pagou por nós, nós só aceitamos essa dádiva, essa graça, esse favor imerecido. Nós aceitamos o favor que ele nos deu, e então nos tornamos aptos a entrar no reino de Deus, a fazer parte do reino de Deus. Lá na cruz, Jesus fez isso. Mas antes de ele ir à cruz, uma outra obra, outra coisa ele fez. Precisou ele investir ainda um tempo aqui nesta terra, na condição de homem, para preparar-nos, para preparar a igreja, para construir, para mudar, para nos ensinar através da sua palavra a receber o reino de Deus. Não bastava apenas ele nos dar forma de ingressar ou de estar no reino de Deus. Nós precisávamos agora entender o reino, para que pudéssemos recebê-lo efetivamente, ou recebê-lo na sua integralidade. E é por isso que Jesus investiu tempo construindo a igreja, discipulando os seus discípulos, porque eles eram aqueles que deteriam a mensagem do reino, para espalhar a mensagem do reino, para que todo mundo conhecesse, para que todos soubessem que havia um reino, que o reino de Deus havia chegado, e que Jesus já tinha pago o preço por nós lá na cruz do Calvário. Portanto, nós tínhamos acesso a esse reino. E como o reino funcionava, que era a coisa mais importante, como as coisas funcionavam no reino de Deus, porque do jardim do Éden até o tempo em que Jesus esteve ali, muita coisa aconteceu na humanidade. Muitos ensinamentos entraram, muitos pensamentos se formaram, se forjaram à luz do conhecimento do homem mesmo. O homem mesmo entendendo, o homem mesmo procurando compreender, procurando entender a Deus. E então esse homem, procurando entender e compreender a Deus, criou a sua própria visão de Deus. A própria visão de Deus, do que ele era, de como ele funcionava. E aí as religiões vieram, o judaísmo e algumas seitas, na época de Jesus, eram muito fortes. Tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes, do qual Pedro fazia parte, que queriam resolver tudo no braço, na guerra, na espada. E algumas visões, um pouco da visão dos homens em relação a Deus, aquilo que Deus era, do que Deus queria com o homem, ela ficou turva, ficou prejudicado ou até mesmo equivocado. O homem tentando entender a Deus com seu próprio pensamento. O homem tentando compreender a Deus com a sua própria visão, com o seu próprio conhecimento. Então Jesus, ele veio para desfazer, veio para corrigir a visão, veio para ensinar. É por isso que ele sempre falava, e de vez em quando ele começava uma fala, ele dizia: porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus é dessa forma. Ele estava prestes a abrir as portas do reino de Deus para nós, mas era importante que nós entendêssemos que reino era esse, como que funciona, como que são as coisas no reino de Deus, porque senão nós estaríamos inseridos, teríamos a porta aberta, teríamos o passaporte para ingressar e participar do reino de Deus, sem compreendê-lo, não poderíamos usufruí-lo de maneira concreta, de maneira completa. E é por isso que ele começou a ensinar, e muito tempo ele ensinou. E aqui nesse texto que nós lemos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 9, Jesus estava também mais uma vez ensinando, muitas coisas ele estava ensinando. O seu tempo era escasso, então ele resumia algumas coisas para que ficasse para um entendimento, para que depois a gente pensasse, meditasse na palavra de Deus, meditasse no que Jesus disse, e pudesse compreender o porquê, o que ele estava dizendo, o que ele estava fazendo. E então aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus começa a nos ensinar a oração, nos ensinando a orar, nos ensinando a falar com Deus, como nos aproximar de Deus.
como nos relacionar com Deus, como entender o que Deus é, o que Ele esperava. E já no início dessa oração que nós aprendemos e oramos, né, e não é para ser usada apenas como uma repetição, como uma reza, como alguns dizem aí, mas é uma oração que não há problema a gente citá-la, não há problema repeti-la, muito pelo contrário, é importantíssimo que a gente aprenda, que isso fique fixado no nosso coração, na nossa mente, não apenas essa oração, mas toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia é importante que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente em oração cite a palavra de Deus, que a gente em oração fale dos textos, dos versículos bíblicos, daquilo que Deus prometeu. Isso é importante para a gente gravar no nosso coração, na nossa mente. Mas é mais do que isso. A oração que Jesus ensinou é mais do que isso. Essa oração, ela traz os princípios, traz valores, ela nos ensina de como é o reino de Deus, como funcionam as coisas no reino de Deus, está intrínseco em toda a oração. E essa primeira coisa é o que nós vamos nos deter hoje. Jesus diz: quando vocês orarem assim, começa já assim. Quando vocês orarem, digam: Pai Nosso. Pai Nosso é o tema da nossa mensagem essa semana, porque claro, hoje é o dia dos pais. E como o dia dos pais, é importante a gente saber o que Deus é e como Ele é. Porque antes, talvez os homens achavam Jesus, o Deus que Jesus veio pregar, o Deus que eles serviam, era um Deus um pouco mau, um Deus difícil de agradar, um Deus que era difícil de caminhar do lado, era um Deus quase que um déspota autoritário, preocupado em punir, um Deus de punição, que só estava buscando pecadores para punir. Era assim que os homens colocavam em alguns líderes, porque queriam deter poder. Então eles se colocavam como representantes de Deus, um Deus difícil, um Deus que cobrava um preço alto, um Deus que era um julgador duro, difícil. E Jesus veio revelar o reino de Deus. E ele começa nesse texto falando qual é a característica de Deus, como Deus quer de fato se apresentar a nós, o que nós devemos esperar de Deus, qual é a expectativa. Então ele diz que Deus, ele não é um juiz autoritário, Deus, ele não é alguém que cobra alto preço, Deus não é um Deus brabo, um velhinho sentado num trono de ouro, ranzinza, com um raio na mão, esperando alguém para jogar na cabeça, ou com um chicote na mão, bravo todos os dias, procurando pecadores para punir. Não. O objetivo de Deus não é punir pecadores. O objetivo de Deus está revelado em Jesus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus é levar o homem ao arrependimento, e uma vez arrependido, não a puni-lo, mas livrá-lo da morte eterna através do sacrifício do seu próprio Filho. Deus mandou Jesus não para punir o homem, Deus mandou Jesus para resgatá-lo, para levá-lo de volta, para tê-lo de volta para si, para tê-lo de volta aos seus braços, porque Ele é um Pai. É por isso que Jesus disse o Pai Nosso. Jesus fala sobre a verdadeira referência de Pai. Deus é a nossa referência. É importante a gente entender isso, para a gente saber quem é o Deus a quem servimos, como podemos nos aproximar dele, e para também que a gente possa tê-lo como referência aos pais que estão aqui nessa noite. A Bíblia é a nossa referência, Deus é a nossa referência. Então nós precisamos olhar para Deus, entendê-lo, conhecê-lo, para também imitá-lo, porque Ele é quem criou todas as coisas. Ele é o Deus, a Bíblia é a nossa referência. O mundo busca referências com as quais possa nortear a sua existência, porque estamos perdidos, a referência de pai se perde. Mas nós temos uma referência que é o Deus, o qual não há mudança, a Bíblia diz, e nem sombra de variação. Aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Pai, Filho, o Espírito Santo, o Deus triuno. E então nós precisamos olhar e entender as características de um pai. Se Jesus disse que Deus é o nosso Pai, então nós precisamos aprender a olhar para Ele como Pai. E se nós olharmos para Deus, nós veremos as características de um Pai. E a primeira característica que eu quero nessa noite falar sobre a característica de um pai é a básica, cara, é o início, é o começo. Porque um pai, ele é pai porque gerou um filho. Então a primeira característica de Deus é que Ele é o nosso genitor. O pai é aquele que gera o filho.
E quando o filho é gerado, a geração ser gerado, o filho passa a fazer parte da herança do seu pai. Tudo aquilo que é do filho é do pai. Preste atenção. Não tem para a cabeça, né? Gerou o filho, agora o filho tem direito. O filho tem direito só porque ele é filho. Não é porque ele é bom, não é porque ele é interessante. Ele tem direitos. Você já assistiu lá na TV, né? Eu lembro que tinha lá o programa do Ratinho. Vamos fazer o DNA, todo mundo ficava lá para ver o DNA. Porque tinha, pode ser. Tem pais que talvez ficou na dúvida, não quero julgar ninguém, ou que não cabe a gente fazer julgamento às pessoas. Mas pode ser que algum não quis, não aceitou, ficou na dúvida, não sei se é meu filho, se é, se não é. E então, porque sabe, todos sabemos que há uma responsabilidade do pai sobre os filhos. E há um direito do filho em relação aos seus pais. Uma vez que está gerado, uma vez que está colocado, que gerou o filho, então agora há direitos. O filho tem direitos, porque ele é filho. Uma vez que é comprovado a geração, uma vez que é comprovado que é pai, o filho passa a ter direitos. Ter direitos naquilo que o pai tem, naquilo que o pai é. Ainda que o pai rejeite o filho ou não assuma o seu papel, não pode tirar-lhe o direito de herança. Deus é o nosso genitor, Ele nos gerou por seu amor. Então nós temos uma herança, porque Ele é o nosso pai. Olha aqui, irmão, tudo que é do pai é do filho. Quando o pai assume o filho, no nosso caso hoje em dia ainda, né, temos aí os pais de adoção, que adotam os filhos, e não gerou, mas adotou, agora é pai, o filho vai ter a herança. O pai assumiu a responsabilidade. Uma vez que se tornou pai, o filho tem direitos naquilo que o pai possui. Ele tem direitos naquilo que o pai é. Então ele não precisa provar o seu direito, porque ele só precisa provar que ele é filho. Se o pai, olha aqui, presta atenção, se o pai rejeitá-lo, ele ainda tem herança. Mas eu não quero falar dos que rejeitam, porque Deus não é o pai que rejeita. Deus é o pai que nos criou, nos gerou pelo seu amor. É um pai que ama. Ele é o nosso pai, então Ele nos dá o direito. Ele nos atende com amor, Ele nos ama. E nós temos então o que Deus tem está à nossa disposição, porque somos filhos dele. Há em nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, o DNA do nosso Criador. Ele nos fez e nos ama, então nós temos direito. Olha aqui, irmão, e só que nós precisamos compreender isso, porque às vezes não compreendemos, ou porque não buscamos a Deus, porque não temos relacionamento com Deus. Porque quando um filho ele tem relacionamento com o seu pai, ele tem liberdade de usar aquilo que é do pai. Imagina, irmão, já falei isso aqui, mas imagina um dia chegar lá o teu filho, falando do meu filho, se um dia o Henrique ou a Evelyn chegassem em casa, vindo da escola, eles vêm sempre de ônibus, né? Tem que aprender a andar de ônibus. Eles vêm da escola, chega lá cansado, com fome, cansado, porque chega lá bagaiado, né? Os filhos vêm da escola, parece que está descarregando um caminhão de cimento, né, Fernando? Meu Deus, como é que cansa? Vem lá tudo, dia de calorzão, assim, vem tudo suado. E chega em casa lá, desanimadão, e bate no meu portão lá. Ô pai! Aí eu abro o portão, ele olhar para mim e fala assim: pai, eu estava na escola, pai. Eu estudei hoje bem direitinho. Fiz tudo direitinho, me comportei bem. E eu vim para casa agora e estou aqui, estou tão cansado. Estou com fome, estou suado. Será que o senhor me permite? Eu poderia, por favor, entrar em casa hoje? Eu queria entrar em casa hoje, senhor, por misericórdia, pai. Se tiver misericórdia de mim, me dê um copo d'água, porque eu estou com muita sede. Peço por favor, por misericórdia. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não fui um bom filho, mas tenha misericórdia, pai. Me dê um copo d'água, que eu estou com muita sede. E se sobrar, se tiver um pouquinho de comida também, que eu estou com tanta fome. O senhor pode fazer isso por mim, pai? Por favor, eu te peço. Imagina ele de joelhos, chorando e clamando. O que ele vai fazer, irmão?
Eu ia pegar ele, botar no carro e ia levar lá no UPA. Fazer, lembra lá que você está doente, o que está acontecendo? O que está acontecendo, rapaz? E eu ficar preocupado. Do que você está falando, cara? Entra para dentro de casa. Vai que beber água, meu Deus do céu. Eu vou pegar um refrigerante para você, talvez, se for um dia oportuno, um suco. Entre para dentro de casa. Que loucura é essa? Seria loucura o meu filho ter que me implorar para tomar um copo de água dentro da minha casa. Mas só que como ele sabe que ele é filho, olha aqui, ó, como ele tem consciência que ele tem um pai, ele não faz isso. Isso nem passa na mente dele, a ideia de implorar nem passa, muito pelo contrário, ele chega lá já quase derrubando o portão. Se demorar para abrir, ele já está reclamando. Bati ali, não viram? Não viram que eu bati? Tem que abrir o portão. Estou chegando na escola. E ele chega dentro de casa de doutor. O filho chega dentro de casa e já vai mexendo nos armários. E o que tem para comer? E eu quero isso aqui, e não quero aquilo lá. Por quê? Porque ele está na casa do pai. Quando o filho compreende que ele está na casa do pai, quando ele tem esse discernimento, ele passa a usufruir com alegria daquilo que o pai tem a oferecer, porque ele tem direito. O filho tem direito naquilo que é do pai. Às vezes eu vou buscar o Henrique na escola, quando ele entra no carro, olha aqui, irmão, um dia Deus falou comigo, ele entrou todo dia a mesma coisa. Eu vou buscar o Henrique na escola, ele entra no carro, ele não pergunta: pai, vai ter almoço hoje? Ô pai, será que tem alguma coisa? Será que vai ter alguma coisa para comer lá em casa? Ô pai, nós vamos comer hoje? Não. A pergunta dele é outra. Ele diz: pai, o que é que vai ter para comer? Ô pai, o que é o almoço hoje? Ô pai, o senhor sabe o que a mãe está fazendo de almoço? Porque na cabeça dele, irmão, olha aqui, ó, na cabeça dele está certo que vai ter alguma coisa. É a certeza de que a provisão virá. É a certeza de que chegar em casa vai ter alguma coisa. Eu não sei o que, mas vai ter. Por quê? Porque o pai tá, a mãe está lá. Tem provisão na casa do meu pai. Por quê? Porque é a casa do meu pai e eu sou o filho. E lá na casa do meu pai, a minha porção está preparada. A minha porção está reservada. Eu tenho direito. Quando eu vou comprar um carro ou troco de carro, ele chegou: pai, como é que vai ser o nosso carro? Eu até brinco com ele: que nosso, rapaz, o carro é meu. Não, eu sou teu filho, o carro é nosso. Mas você não pode dirigir, não interessa, mas o carro é nosso. A casa é nossa, a televisão é nossa, o sofá é nosso, é tudo nosso. Ele exige porque ele tem certeza, ele está tranquilo quanto a isso. Por quê? Porque é o meu pai. O que é do meu pai é meu. E há uma alegria no meu coração, uma satisfação em poder saciar a sede, a fome, poder comprar aquilo que ele precisa. Porque o genitor, a geração, dá ao filho o direito de herança. Quando Jesus nos ensina a orar, ele começa dizendo: vós orareis assim: Pai nosso. E Jesus já está falando que nós temos uma herança nos céus, que nós temos direito naquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou, simplesmente porque somos filhos. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, Ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. E se eu recebi a Cristo, se eu estou em Deus, se eu vivo em Deus, então eu tenho um Pai, e o que o Pai tem é meu. Então quando eu oro e o inimigo vem, eu tenho um problema na minha vida, e as circunstâncias se levantam, eu oro e digo: Pai. Já passou o perrengue na escola? Teve que chamar o pai para ajudar nos perrengues? Teve ou não teve? Eu já vi isso aí. Meu pai sempre viajava, mas quando ele estava por perto, quem é que mexia comigo se meu pai estava perto? Ninguém mexia, não. E se estava alguma coisa, a gente corre contra o pai. O cara lá me falou isso, o pai quer me bater, quer me pegar, quer fazer isso. E o pai faz o quê? Vai lá defender o filho. Por quê? Porque é um filho. Então quando nós oramos, irmão, olha aqui para mim, quando a situação está difícil, o diabo se levanta, o problema é dele. Porque se ele se levantar, eu vou chamar o pai. E o meu pai é o rei dos reis, o senhor dos senhores, general de exércitos. Tem anjos, arcanjos, querubins. Aqui não, meu irmão. Quer mexer comigo, mexa. Mas eu tenho um pai que cuida de mim. Eu vou chamar meu pai. Quando eu chamo, ele vem. Porque está tudo à minha disposição. É por isso que nós não precisamos temer. A Bíblia diz que o nosso Pai
para o nosso Pai. Os demônios temem e tremem na presença do nosso Pai. Ele é o nosso Pai, todo o poder está à nossa disposição, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, nós temos esse direito. A segunda característica do Pai que nós encontramos em Deus é a provisão. Deus é o nosso provedor físico, emocional e espiritual. Tudo que Deus fez, todas as coisas que Ele criou, a Bíblia diz, Ele nos deu como mantimento. O Pai provedor, o principal provedor de sua casa, um provedor emocional, porque Ele está conosco todos os dias, Ele disse, ouvindo nossas orações e súplicas. E o provedor espiritual, porque nos criou um caminho de retorno a Ele através de Jesus Cristo. Assumiu o seu papel, Deus, o principal provedor desde o início. Quando Ele criou lá o mundo, fez lá em Gênesis, o jardim do Éden, criou todas as coisas, era provisão para os filhos. E Ele disse, tudo que tem aqui é teu. Eu estou entregando na tua mão, será para a sua provisão. E Ele continua a cuidar de nós, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, de maneira que nada do que temos, irmão, é nosso. A gente trabalha, eu trabalho, corro atrás, eu conquisto, mas se eu tiver saúde, aquele que é mais consciente, ele diz assim, se Deus me der saúde, o resto eu corro atrás, mas Ele precisa me dar saúde, mas Deus precisa prover para mim fisicamente, Deus precisa me dar força, eu preciso que Deus me sustente emocionalmente, me ensinando a vencer as dificuldades da vida, as frustrações, as decepções. Eu preciso que Deus me sustente espiritualmente, mandando o Espírito Santo para me orientar, para me conduzir. Deus é o nosso provedor. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, pedi, recebereis. Pede, bate na porta, ela se abre. Deus está sempre pronto, preparado para ser o nosso principal provedor, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não terei falta, não sentirei falta de coisa alguma, porque estou provido. Não é o assunto de hoje, mas algumas necessidades nascem da nossa insatisfação. Às vezes a gente tem necessidade de comprar, de ter e quer, e fica naquela loucura, tentando preencher, satisfazer, e às vezes é só um problema emocional, uma insatisfação emocional. A gente quer preencher com outras coisas e pensa que precisa de tanto dinheiro, pensa que precisa de tanta coisa. Na verdade só precisa de satisfação real e verdadeira. Satisfação real e verdadeira que nós encontramos em Deus, o nosso Pai. Quando Ele nos satisfaz, quando Ele satisfaz o nosso coração, quando Ele traspassa a nossa alma, a gente consegue olhar para a nossa família e dizer, meu Deus, a melhor família da face da terra é essa que Deus me deu. Quando nós estamos satisfeitos de verdade em Deus, Ele nos dá a satisfação. A gente consegue olhar, levantar de manhã para o nosso trabalho e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu um trabalho, eu estou feliz, eu estou satisfeito com aquilo que Deus me deu, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. É claro que a satisfação não me exime do desejo de buscar mais, de querer crescer e de ir mais longe. É natural e é salutar, é lícito, é saudável essa busca, essa procura, mas não é algo que eu preciso para satisfazer a minha alma. É algo que, porque a minha alma já está satisfeita em Deus, o meu provedor. Irmãos, todas as nossas fontes precisam estar em Deus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Não há nada que o homem precise, não há nada que o homem necessite, que Deus não possa oferecer, que Deus não possa prover. E a boa notícia é essa: e se tudo que nós precisamos está em Deus, então nós podemos nos alegrar e ficar tranquilos, porque Deus é o nosso Pai. E se nós temos prazer em receber, muito mais Deus tem prazer em nos dar. Provedor, é uma alegria, é um prazer. Quando nossos filhos nos pedem alguma coisa, meu Deus, eu acho que a coisa mais difícil para um pai é quando um filho pede para ele um danoninho. Imagina, irmão, pai, quero um danoninho, eu já passei por isso. E você pensar, não posso comprar para o meu filho um danoninho. É diferente às vezes que a gente diz não, porque a gente está regulando mesmo, né? Não, já deu, chega, já comeu, já está demais. Mas quando a gente não pode, quando a gente quer fazer, quer oferecer e não consegue, é frustrante. Os homens que estão aqui me entendem.
É frustrante demais quando você quer fazer alguma coisa, você sabe que teu filho quer e você não consegue oferecer, você não consegue dar. Mas quando a gente consegue, irmão, quando a gente consegue, a gente dá um jeito, corre atrás, você arrebenta, você mata, faz de 24 vezes no cartão dos amigos, porque o meu já está estourado, e dá um jeito e compra o que o filho precisa. Quando a gente entrega, né, eu lembro que uma vez a gente queria um tênisinho de luzinha, e foi uma dificuldade para comprar aquele tênisinho de luzinha. Eu chorando com os pais, com os vô, para todo mundo. E conseguimos e compramos o tênisinho de luzinha. Não, meu irmão. Cheguei com o tênisinho de luzinha, botou o tênisinho no pé. Daí ele ficou com um faceirinho, né? Porque a criança fica feliz. Ele corria de um lado para o outro da casa. Ó, pai, esse tênis é para correr mais ligeiro. Eu digo, nossa, rapaz, estou correndo rápido mesmo. Cuidado, senão vai conseguir frear. Brincando com ele. E ele corria para lá. E ele com um sorrisão. E o olho brilhando alegre. Mas quem era o mais feliz ali naquela sala? Era eu. Vendo meu filho. Porque não tem a alegria, o prazer de dar, de oferecer, de prover, a satisfação. Se o meu filho estava alegre em receber, muito mais eu, satisfeito e feliz em oferecer, porque eu sou o pai. O pai se alegra em poder prover as coisas aos filhos, e Deus é o nosso pai. Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, o nosso provedor, que não nos dá as coisas apenas porque merecemos ou porque não merecemos. Ele nos dá porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em nos ver saudáveis. Ele tem prazer em nos ver felizes, completos. Então há uma perspectiva em Deus, em nos abençoar. Nós precisamos compreender isso. Se nós queremos ser abençoados, muito mais Deus tem desejo de nos abençoar. Mas a bênção do Pai é dada para os filhos. Uma outra característica aqui também do Pai que nós encontramos em Deus é a proteção, nosso protetor. Deus é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Essa frasezinha aqui talvez você já falou, ou já ouviu alguém falar, ou já pensou. Você já viu essa frasezinha dizer assim: mexam comigo, mas não mexam com os meus filhos. Não é assim, irmão? É um instinto de proteção. O filho não precisa nem pedir para ser protegido, a gente já está protegendo. A gente está sempre preocupado com os filhos. Deus, nosso fiel protetor, sempre preocupado conosco. Os filhos, ninguém precisa. Ele não precisa se preocupar, porque se o pai está junto, meu irmão, se eu estou junto com meu filho andando na rua, e de repente vem alguém de bicicleta, uma bicicleta sem freio, o cara vem gritando: oh, cuidado, e eu vejo que a bicicleta está vindo e vai em direção ao meu filho, o que a gente faz, gente? Se eu conseguir puxar ele, eu puxo. Se não conseguir, eu me jogo em cima do bicicleteiro. Eu jogo para cima dele, vamos se molhar nós dois, e vou me arrebentar tudo. Mas no meu filho não. No meu filho eu vou proteger. É um instinto do pai, de protetor, de querer proteger. Não é apenas um desejo, um prazer, mas é algo muito forte. Estamos sempre preparados, sempre protegendo nossos filhos dioturnamente. O filho é pequenininho, está no colo, o pai não vê a hora do filho começar a andar. Quando começa a andar, ele vê o B.O. que era melhor ficar no colo, não está trazendo o colo de novo. Porque der uma trabalheira, vai correr ali, bate a cabeça lá, cai, levanta, meu Deus, vai cair daí, menino, não sobe aqui, desce para lá. A nossa vida é ficar olhando para o filho. Fica olhando, cadê? Sumiu, ficou quieto, opa, cadê o que está acontecendo? Está aprontando, vai fazer alguma coisa. O pai, ele está sempre preocupado, está sempre vivendo em função de proteger os filhos. Quando a gente dormia bem, tranquilo, daí veio o filho, nunca mais dormiu tranquilo. Acabou, esse negócio de dormir, nem sei mais como é que funciona, como é que é dormir uma noite inteira? Faz tempo, não sei mais como é que é. Porque a gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente quer cuidar dele, cuidar do mundo, cuidar das pessoas, cuidar das frustrações, quer proteger das frustrações, quer proteger das dificuldades, e às vezes a gente erra, a gente peca, porque cria-se um protecionismo exacerbado. E a gente às vezes até acaba quase que atrapalhando aí o ensinamento do cuidado dos filhos. Mas o fato é que Deus, o nosso Pai, que Jesus diz aqui, Ele é também um Deus protetor, nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, é o que a Bíblia diz. É isso que Jesus estava ensinando, que Ele está nos ensinando. Nós temos um protetor, nós temos alguém que zela por nós. É por isso que Davi também escreveu no Salmo 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque o Pai está comigo.
pai está comigo, eu passo no meio da galerinha do barco que quer me pegar e de peito estufado ainda. Não toca, não vem em mim que meu pai está aqui. O pai é protetor, Deus é o nosso protetor. Deus quer cuidar de nós, Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você, como o pai tem desejo de cuidar do filho, todos os dias, 24 horas. Meu irmão, olha aqui, você não sai da mente de Deus. A gente não sai da mente de Deus. Ele está sempre como um pai zeloso, cuidador, preocupado. Às vezes, é claro, dando umas broncas. Às vezes Ele deixa a chapa esquentar. Às vezes Ele deixa a coisa ficar difícil, porque Ele é também com outra característica, orientador. Ele nos orienta, Ele nos ensina, disciplinador, corrige aqueles a quem Ele ama. Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo, nos ensinando. Às vezes Ele deixa a chapa esquentar um pouquinho, que é para a gente aprender. Às vezes o filho insiste demais, quer botar o dedo na tomada. Não, porque dá choque, não, porque dá choque, não, porque dá choque. O pai faz, a mãe não faz. Mas o pai faz, então bota o dedo aí, pode botar. A mãe, não, Deus o livre. Não, deixa ele aprender. Deixa ele aprender, tem que aprender. Porque a gente fala, ele tem que aprender. O pai, ele quer que o filho aprenda. Ele quer que o filho cresça. Ele quer que o filho amadureça. Ele quer que o filho seja independente. E é um instinto de ensino, de conduzi-lo a esse crescimento. É por isso que eu deixo eles ir de ônibus para casa. Tem gente que, meu Deus, você deixa de ônibus? Eu ia a pé na minha idade deles. Ia a pé. Tem que saber que a vida não é fácil. Tem que saber que não é simples, não é confortável. A gente precisa correr atrás, tem que suar, tem que cansar. É assim que funciona a vida. É porque não amo? Não, é porque eu amo, é porque eu quero que eles aprendam, eles têm que aprender. Nós temos que ensinar os nossos filhos, porque Deus está nos ensinando, irmão. Por que Ele diz não? Quando Deus diz não, Ele está cuidando da gente. Tem coisa que você pode morrer pedindo, se jogar no chão, fazer escândalo, chorar, reclamar, ameaçar, e Ele vai dizer não. Não, porque qual é o pai que daria uma serpente para o filho brincar? Qual é o pai que deixaria o filho brincar com uma faca? Uma vez um rico pequenininho, eu ganhei um conjunto de faca de churrasco. Ele queria brincar com a faca. Cheguei em casa, o que é isso? Você viu um pacotinho de presente? Nem perguntou, né? Já chegou e falou, ai que legal, já foi abrindo. O presente era meu, mas é o filho, né? Quando o filho sabe que é filho. Ele abriu o pacote, olhou as facas, pai, que legal. Eu fui lá e tomei dele. Falei, está aqui, vou guardar. Pai, deixa eu ver. Não, chorou, reclamou. Não, eu ia passar o dia inteiro, o mês inteiro pedindo, e eu ia dizer que não, porque ele não estava preparado. Eu disse, um dia, filho, você vai crescer e o pai vai comprar um desse aqui e vai dar para você de presente. Aí você vai estar apto a mexer com a faca. Você vai poder usar, você vai saber usar. Hoje isso aqui para você é um perigo. Você vai se machucar com isso. E às vezes nós, como filhos, não entendemos que Deus é nosso Pai, e que Ele cuida de nós, e zela de nós, e ficamos insistindo, e pedindo, e reclamando. Você já viu aquelas crianças que vai no mercado, irmão? Meu Deus! Às vezes a gente é bem assim com Deus. Criança que vai no mercado, pai, eu quero um doce, já pede chorando, né? Tem uns que já pede chorando. Eu quero um doce. E o pai diz, não, acabou. Se joga no chão, parece que está matando, né? Fica lustrando o chão do mercado, rodando. Vamos no joelho, todos escolhendo. E os pais ficam envergonhados. Mas, e às vezes o pai não pode fazer, eu não quero, sei lá, né? Cada um no seu tempo, na sua condição. Mas o pai não dá. E às vezes a gente é assim, igualzinho. Deus está dizendo não. E a gente, mas eu vou orar. A gente pode orar. Mas eu vou jejuar. Que bom, vai se santificar, vai ficar melhorzinho. Vai lá, vai jejuar. Vai subir no monte, top também. Sobe no monte, desce no monte, vai fortalecer a perna, né? Vai fortalecer o pulmão. Eu vou chorar, chora bastante, porque chorar fortalece o pulmão. Mas não vou dar, porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Quando Jesus disse que vós orareis assim, Pai nosso, irmão, Deus está cuidando de nós. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, se Jesus é o nosso Senhor, se nós aceitamos, se nós estamos entrando no reino de um Deus de amor, que cuida e que zela dos seus. Portanto, olha aqui para mim, não adianta querer chantagear Deus, irmão. Não adianta ficar se não convence, o choro não convence, a nossa loucuragem não convence. Uma vez o Henrique queria, não lembro o que ele queria, lá em casa,
estava metidinho e não dei. Começou a gritar comigo, brigar, né, chorar, ameaçar. Eu vou embora de casa. Deus abençoe. Você acha que eu ia mesmo? Que você não é mais meu pai. Eu falei assim, tá bom, então vai pro quarto lá, vai lá pro quarto. Porque não sei o quê, porque quando eu crescer eu vou sumir. Vai, tá bom, quando você crescer nós conversa. Mas, e olha, irmão, e ele falou, e reclamou, e eu fiz o quê? Não dei bola. Você acha que quando ele falou, eu vou embora de casa, eu mandei fazer as malas embora? Não, eu ri, eu achei engraçado. Já ficou tão engraçadinho, né? Nossa, que eu vi, não, e afrontadinho ainda. Eu, né, olhando para a Lisiane, nós conversando, ele pequenininho, né, bem pequenininho. E o pessoal falou, mas querendo me enfrentar ainda, né? E não dei bola. Só quando ficou demais, eu falei, vai lá pro teu quarto, botei pro quarto lá. E ele estava bravo, eu fiquei bravo com ele estava de castigo, mas ele estava pronto ao almoço, fui lá abrir a porta para almoçar. Você acha que eu falei para ele, você não vai almoçar porque você me enfrentou? Você não vai almoçar porque você me confrontou? Porque você falou isso, falou aquilo? Rapaz, é criança, não está entendendo nada. Acha que eu vou levar a sério o protesto dele? Acha que vai mudar a minha posição? Vou dar a faca para ele brincar só porque ele protestou? Vou dar alguma coisa, vai ferir só porque ele ameaçou ir embora? Eu não vou, porque eu sou o pai. Então Deus é o nosso pai, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso orientador, o nosso disciplinador. Não adianta, irmão. Tem gente que fica perdendo tempo querendo ameaçar a Deus. Se o Senhor não me der, eu não vou mais na igreja. Ele falou, o problema é teu, vai para onde? Vai para o inferno? Só tem inferno para ir. Não quer vir para o céu, só tem inferno. Deus não vai se render. Às vezes a gente quer chantagear, como uma criança tenta chantagear os pais. A gente tenta chantagear a Deus com coitadismo. Deus não vai ceder a nossa chantagem, porque Ele é um pai zeloso, um pai protetor. Deus é um pai responsável, que nos orienta, que nos ensina e que nos disciplina. Ele nos deixa aprender. Ele deixa a gente passar uns perrengues às vezes. Hoje eu vou pegar o Henrique mesmo. Pode ser, rapaz, estamos quebrando lá na igreja lá. Mas um dia nós fiz uma compra. Cheguei em casa. Você já viu isso, tenho certeza. Abri o porta-malas, tinha uma caixa de leite. Peguei uma caixa assim de leite. Parecia assim. Peguei a caixa de leite para levar. Ele era pequenininho. Eu falei, pai, deixa eu levar esse aí. Desse, você não consegue. Não, o quê? Está me tirando? Está me tirando? Eu falei, não, piada, você não consegue, é pesado. Não, pai, eu quero levar, porque queria ser fortinho já, né? Pai, eu consigo, você não consegue, eu consigo. Então tá bom, pega aí, vem cá. Ele veio tudo lá. Lógico que eu não larguei toda a caixa, né? Eu larguei um pouquinho assim, devagarzinho, ele pegou e segurou e já engrossou mesmo o pescoço. É pesado, não, pai, tá de boa. Porque ainda miserável não pode perder ainda, né? A gente é assim, irmão. Irmão, como Deus falou comigo através dos meus filhos. Que a gente é assim. A gente pede as coisas para Deus e a gente não aguenta. E Deus, às vezes Deus deixa um pouquinho achar pequeno. Então tá, pega então para você ver como é que é. E aí quando vem grossa, a gente fica ali porque a gente não quer perder, não quer voltar para trás. E ele foi indo. E daqui a pouquinho, pai, tá pesado, pai, tá escorregando, minha mão tá lisa, tá escorregando. Eu falei assim, não sei, pegou, se vire. Agora leve. Você vai ter que levar até lá em cima. Pai, mas eu não sei, eu não vou conseguir subir a escada. Não sei, você falou que podia, meu irmão. Agora tá teus pulinhos. Agora se derrubar e derramar o leite, você vai limpar. Ainda vai ter que comprar outra caixa de leite. Eu ia ter que comprar, né? Mas tem que comprar outra caixa de leite. E ele foi, até quando eu vi que ele não conseguia mais, eu tomei da mão dele. Eu peguei e fiz, viu, Piá? Falei que você não conseguia. Tem coisa, um dia você vai conseguir levar 3, 4 caixas dessas. Agora ele leva 2, agora está fortinho, né? Você vai conseguir, mas hoje você não consegue. Eu não vou te dar essa tarefa de levar o leite lá para cima, porque você não consegue. Mas eu estou te preparando. Vai chegar o dia que você não vai levar só uma, mas 2, 3. Você vai poder levar mais do que eu, vai ficar mais forte do que eu. Mas hoje não. Orientação, ensinamento. Deus, o nosso Pai, Ele nos orienta e nos ensina. Às vezes Ele deixa a gente se lascar um pouquinho, deixa a gente sofrer um pouquinho, é para a gente aprender que se Ele não estiver do nosso lado, se Ele não nos ajudar, a gente não consegue carregar nem as nossas compras, a gente não consegue fazer nada se o Pai não estiver por perto, se a gente não entender que dependemos dEle, que precisamos dEle. E para encerrar,
A última característica do Pai que nós enxergamos em Deus é o amor incondicional. Deus nos ama independente do que somos ou fazemos. Um bom pai ama os seus filhos incondicionalmente. Um amor incondicional, que não quer nada em troca, não pede nada em troca. Como eu disse, a gente pode fazer bem sim, pode chorar, pode reclamar, pode ter dia bom, dia mal, mas Deus nos ama do mesmo jeito. Irmão, olha aqui, não há nada, preste atenção, nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais, nada, não tem nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame um pouco mais, nada, nada, nada. E também não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame um pouco menos. Deus nos ama e é incondicional, o amor de Deus é incondicional. É o nosso Pai de amor que nos gerou, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que investiu o tempo aqui nessa terra, que o Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, lá na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados lá no Calvário. Tudo que Deus fez, Ele vem trazendo ao longo dos séculos, vem construindo ao longo dos séculos, com um único objetivo: de nos ter de volta com Ele, de nos ter para Ele mais uma vez. Não porque Ele tem algo para receber, não porque Ele precise, porque Ele seja carente de companhia, não porque Deus precisa de algo que nós temos, o que podemos oferecer. É só porque Ele ama, porque Ele nos gerou, nós somos gerados pelo amor. Antes de Deus fazer o homem do pó da terra, Ele preparou todas as coisas. Antes de Deus nos dar alguma coisa, Ele nos prepara. Antes de Deus nos oferecer alguma coisa, Ele prepara um ambiente, Ele está nos conduzindo, está nos ensinando, está nos preparando. Olha aqui, irmão, não é para essa vida. Deus está nos preparando para viver no reino. É chegar do reino de Deus. Portanto, quando orares, ou vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como era no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá o de hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. O Pai que ama incondicionalmente não desiste do Filho.